Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro sempre para falar de saúde, de prevenção, de tratamentos e, acima de tudo, de qualidade de vida, sempre no ar pelo Portal Mais Sul, também pelo Instagram e ainda pelo YouTube para você nos acompanhar a qualquer momento e em qualquer uma das plataformas. Para falar hoje sobre um tema que é muito pertinente, é uma doença que afeta milhares ou até mesmo milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Muitas pessoas tratam ao longo da vida e outras tantas ainda não sabem e em algum momento descobrirão que tem esse problema. Estou falando da diabetes. Para falar sobre a doença, como funciona o diagnóstico e todos os outros sintomas e implicações do tratamento e do não tratamento, a nossa convidada de hoje é a médica endocrinologista, doutora Júlia Macarini, da Clínica Estima. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo, Carlos? Doutora, diabetes acredito seja um dos problemas que mais são frequentes no seu dia a dia e dos seus outros colegas de especialidade também, né? O que é a diabetes para a gente começar? Então, Carlos, o diabetes, na verdade, o diabetes mellito, né, é um grupo de doenças, tá, que levam ao excesso de açúcar no sangue, tá? A gente chama, né, na medicina isso de hiperglicemia, né, um excesso de glicemia no sangue, tá? E o problema, né, desse excesso de açúcar no sangue é que ele vai gerar complicações, né, vai lesionar órgãos em todo o nosso corpo. E é por isso que a gente tenta, né, trazer para as taxas normais de glicose. É por isso que a gente trata o diabetes, né? Justamente para prevenir essas complicações, tá? Então, o comum de todas as formas de diabetes, né, é essa questão do excesso da glicemia, do açúcar no sangue. O açúcar no sangue, para quem não é da área, pensa que só quem é diabético que tem, mas todas as pessoas têm, né? A questão é que quem está diabético, quem tem a doença, esse índice glicêmico ele pode estar ou muito elevado ou muito abaixo do que seria o ideal, né, doutora? Isso, o diabetes é o excesso, né? O aumento, tá? Da glicemia. Então a gente tem valores, né, de glicemia normal, tanto em jejum quanto depois de se alimentar. E uma vez, né, o que os estudos mostram é que se os valores de glicemia estão dentro do normal, a pessoa não, né, não vai ter as complicações desse açúcar no sangue, né? Tá? E uma vez que passa dessas taxas, desses limites, aí esse açúcar no sangue começa a gerar lesões nos órgãos, né? Isso ocorre ou por uma deficiência na produção de insulina, né? Que é um hormônio que ajuda a regular esse açúcar, ou numa dificuldade do corpo de responder à ação dessa insulina, tá? Então, o corpo produz insulina, mas ela não funciona corretamente, tá? Quais são os primeiros sintomas da diabetes? Aqueles que muitas vezes podem passar despercebidos ou mesmo serem confundidos com outras doenças, mas que devem ser sinal de alerta. Então, o diabetes mais comum, tá? É o diabetes tipo 2, né? 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, tá? Na maior parte dos casos, a pessoa não tem sintomas, só vai ter sintomas depois de um tempo de doença, né? Quando a glicose já tá muito mais elevada, tá? Então, uma coisa importante é que muitos desses pacientes são assintomáticos, por isso que a gente pede exames de rotina, né? Em pacientes com mais de 40 anos, principalmente, né, e pacientes que tenham fatores de risco, como obesidade, histórico de diabetes na família, né, mulheres que já tenham tido diabetes gestacional, né, mas um ponto muito importante é que o diabetes, o início dele, né, o diabetes tipo 2, ele não dá sintomas, tá? Com o tempo, né, a doença não diagnosticada, não tratada, aí a pessoa vai ter muita sede, né? Excesso de sede, boca seca, tem que ficar tomando água o tempo todo. Vontade de fazer xixi o tempo todo também, tá? Então acorda muitas vezes à noite para fazer xixi, tá? Pode ter muita fome também, tá? E a perda de peso. Então, quando o diabetes está descompensado, né, pode acontecer isso da pessoa perder peso, mas daí já é uma fase realmente de um diabetes mais
avançado, tá? No caso do diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que classicamente dá mais em crianças, né, de início na infância, mas que também pode acontecer, ele pode acontecer em qualquer idade, né, mas o clássico é em crianças e adolescentes, aí já começa desde o início com os sintomas, com esses mesmos sintomas, tá? Sede, excesso de urina, perda de peso, tá? Visão embaçada também, tá? Dentre outras coisas, mas os mais típicos são esses. Entre todos esses sintomas, essas faixas etárias, o tipo 1 mais comum na criança, o tipo 2 já no adulto, tem diferença para homens e mulheres, meninos e meninas que são mais suscetíveis à diabetes, seja no tipo 2 ou mesmo no tipo 1, doutora? Não, não, é uma doença que pega todos os gêneros igualmente, tá? Os fatores de risco são mais, falando no diabetes tipo 2, né? A questão da idade, tá? A questão da história familiar e o principal, o excesso de peso, tá? A obesidade. Principalmente, às vezes a pessoa não tem tanto excesso de peso, mas ela tem muito acúmulo de gordura abdominal, tá? Então, essa gordura que fica nos órgãos, né, dentro da barriga, ela é uma gordura inflamatória que vai gerando resistência à insulina, e aí a pessoa vai desenvolver primeiro pré-diabetes, depois o diabetes tipo 2, né? É assim que acontece no diabetes tipo 2. E aí o diabetes tipo 1 já é totalmente diferente, né? É por uma destruição das células produtoras de insulina por um anticorpo, né? Então, é uma doença já que não tem a ver com a causa, né? Não tem a ver com hábitos de vida, como o diabetes tipo 2, esse do adulto, né? Sobre hábitos de vida, muitas vezes a gente percebe alguém que consumiu por muito tempo comidas muito açucaradas, muitas guloseimas, e a própria pessoa muitas vezes diz: vou ficar diabético porque estou consumindo demais açúcar. Isso tem algum fundo de verdade? Você consumir açúcar pode torná-lo diabético no futuro? Não, se você tem uma predisposição, né, genética a ter diabetes, né, isso não necessariamente quer dizer que você tenha casos na família, né, a genética do diabetes não é assim, são vários genes, né, tá? Mas se você tem uma predisposição genética e tem o hábito de consumir, não necessariamente só doces, né, mas carboidratos simples, né, uma dieta muito rica em farinhas, sim, é um fator de risco para se desenvolver diabetes, sim, tá? Mas muitas pessoas falam, né? Eu nem gosto de doce, por que eu tenho diabetes, né? Não necessariamente, não é um pré-requisito para tu desenvolver diabetes comer muito doce, né? No diabetes tipo 2 é muito mais associado ao desenvolvimento do diabetes tipo 2 a questão da obesidade do que a questão do consumo de açúcar em si, tá? Então, o excesso de peso, seja ele por qualquer tipo de alimento, né, vai gerar esse aumento do risco. Para quem está nos acompanhando, tem alguns desses sintomas e pensou, já acendeu o sinal de alerta para procurar o endocrinologista. Como funciona o diagnóstico da diabetes? São exames apenas de sangue? Tem outros tipos de procedimentos para você confirmar que o paciente é portador da doença? É um diagnóstico de realização bem simples, assim, é exame de sangue mesmo, né? Então, uma glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, e às vezes a gente pede também o teste de tolerância oral à glicose, que é um exame que é coletado a glicose em jejum e 2 horas após tomar um líquido doce, tá? E aí, pacientes que têm em jejum acima de 126, a gente repete o exame e confirma, né? Ou uma hemoglobina glicada, que é uma média daí de 3 meses da glicose, né? Acima de 6,5, repetido também. A gente sempre repete o exame para confirmar, né? A não ser que a paciente esteja com sintomas e aí tem uma dosagem de qualquer de uma glicemia acima de 200. Aí a gente já inicia tratamento, tá? Mas para casos aí que já estão assintomáticos, a glicemia de jejum acima de 126, tá? E 2 horas após esse líquido doce acima de 200, tá? Define diabetes. Lembrando, né, doutora, para quem tem caso na família, com certeza já conhece esta informação, mas para quem não tem, ou mesmo nunca soube de nenhum amigo, enfim, talvez a desconhece, por isso a importância de a gente lembrar e enfatizar: a diabetes não tem cura, ela tem controle e tratamento para o resto da vida.
Isso, exatamente. É uma doença crônica, né, que a gente diz, então uma doença que vai ser tratada realmente pelo resto da vida, tá? Em questão de cura, né, a gente fala que hoje existe a possibilidade da remissão, né? O que é isso? São casos mais específicos, né, de pacientes que são mais jovens, que têm menos tempo de doença e que perdem peso, tá? Então perdem uma quantidade significativa de peso, pelo menos 10, de preferência 15% do peso, tá? Então, diabetes bem no início, assim, às vezes a gente consegue fazer com que, que os níveis glicêmicos voltem ao normal sem medicação, tá? Mas isso, como eu falei, nesses pacientes com menos tempo de doença, que têm excesso de peso e mudam o estilo de vida e perdem esse peso, né? Mas, claro, esse vai ter que ser sempre acompanhado, porque ele sempre vai ter risco de que esse diabetes volte, né? Tá? Quando você diagnostica um paciente com diabetes, doutora Júlia, tem todo um receio, acredito também, né? Porque o paciente vai pensar que vai precisar usar insulina, que são aquelas injeções que o paciente aplica em si próprio por resto da vida, pensa que vai perder a visão. Quais são os riscos efetivos, principalmente destas duas situações? Tá. Então, assim, as complicações do diabetes, né? As complicações do diabetes vão acontecer se você não controlar a sua glicemia. Uma vez que você faça o tratamento adequado, faça alimentação, né, balanceada, faça atividade física e consiga deixar os seus níveis glicêmicos dentro do normal, você vai evitar essas complicações, tá? Então, as complicações a gente divide em micro e macrovasculares, tá? As microvasculares são a retinopatia, que é como o diabetes acomete o olho, né, através da retina, que pode levar à cegueira, né, em casos mais graves. A nefropatia, né, a doença renal crônica, né, que daí no seu último estágio vai levar à hemodiálise. A neuropatia, que o diabetes, né, o excesso de açúcar vai machucando os nervos, né, principalmente ali na parte dos pés, tá? E aí a pessoa vai sentindo, vai perdendo a sensibilidade dos pés, vai tendo até muitas vezes dormência, queimação, dores, pode ter lesões no pé que ela nem sente, né, porque tá com essa sensibilidade afetada, e é daí que acaba gerando, né, as possíveis amputações, né, que a gente observa nos pacientes com diabetes mal controlado. E daí das complicações macrovasculares, que são a principal causa de óbito, né, nos pacientes com diabetes, o infarto e o AVC, né, doença cerebrovascular, e a parte de circulação também, né, da circulação dos membros inferiores, principalmente, tá? Com relação à insulina, a insulina é um tratamento, né, como é uma medicação que ainda bem que existe, né, porque é um medicamento que só para o paciente que está bem indicado só vai trazer benefícios para o paciente. Então as pessoas criam muitos mitos, muitas fantasias, né, em relação à insulina, tá? No caso do diabetes tipo 1, né, que é o diabetes infantil, como tem uma destruição das células que produzem a insulina, o paciente é obrigado a usar porque ele tem que repor essa insulina, né? Então o tratamento é com insulina. No diabetes tipo 2, então, que é o mais comum, né? A insulina normalmente é num estágio um pouco mais tardio do diabetes, que é quando o pâncreas realmente começa a parar de produzir, né? Entra em falência, digamos assim, e para de produzir a insulina, tá? Porque primeiro o que acontece é a resistência na ação de insulina, e aí o pâncreas começa a produzir excesso de insulina. Tá? E aí até que, às vezes, por não tratar tão bem esse diabetes ao longo dos anos, como se o pâncreas fosse cansando, né? E aí falta a produção de insulina realmente, tá? Então, em geral, né? Tem pacientes que a gente às vezes inicia insulina e depois tira, tá? Existe essa possibilidade, mas normalmente quando é já um diabetes de longa data, que vem evoluindo há alguns anos, né? Aí a gente inicia e vai usar cronicamente, como todos os remédios para o diabetes, né? Os comprimidos também, a princípio, são para o resto da vida, né?
Doutora, em relação a esses tratamentos para o resto da vida, quais são as consequências quando o paciente, por qualquer motivo, não faz o tratamento que deveria, não toma os seus comprimidos ou não faz o uso da insulina quando indicada? Esses riscos, eles podem ser a curto, médio, ao longo prazo? Quais são nessas situações, por favor? Então, uh, as principais complicações, elas são mais tardias, né, no diabetes tipo 2, né? Então, por isso que a gente tem muitos pacientes que falam, né, eu não sinto nada, né, tem glicose de 200, 250, e eu, me sinto bem, eu me sinto mal é quando ela baixa, né? Que às vezes o paciente, quando tá com a glicemia muito alta, é como se o corpo se acostumasse, né, com aquele valor de glicemia. Então, quando a gente normaliza, ele tem um sintoma como se a glicose estivesse baixa, tá? E às vezes acontece isso no início, quando a gente tenta normalizar o diabetes. Daí eles falam, mas eu me sinto pior com a glicose normal do que com a glicose de 200. O problema é que com o tempo, né, vai gerando essas complicações. E como eu falei, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Vai colher essas consequências ali alguns anos depois. E, infelizmente, são consequências que geram muita redução de qualidade de vida e, por vezes, dependência, né, do paciente de outras pessoas, de familiares, enfim, né? Então, a questão, por exemplo, da vista, né, da cegueira, da hemodiálise, da questão da neuropatia, que vai dar dificuldade de caminhar e, no fim, pode até levar a uma amputação, tá? Então, a gente não trata a glicose só para deixar o número bonito ali no sangue, né? Existe um objetivo nisso, que é justamente evitar que o paciente faça essas complicações. E aí tem que pensar um pouquinho a médio e longo prazo, né? Hoje pode ser que você não esteja sentindo nada, mas daqui a alguns anos, aí tu pode sentir na pele as consequências, tá? Outra situação que acredito possa ser frequente, não sei se na maioria dos casos, mas em parte deles é possível que sim, doutora, é quando o paciente tem a diabetes, está controlando, está tomando os remédios, usando a insulina, mas parece aquela situação que quando é proibido, aí que a pessoa quer, né? Então é aí que sente vontade de comer doce, vai numa festa e só quer comer muitos doces, chocolates, guloseimas. O paciente, quando ele é diabético, ele vai ter que abrir mão de todos esses alimentos totalmente, nunca mais vai poder consumi-los de jeito nenhum? É. Bom, o que eu falo para meus pacientes é o seguinte: todo mundo, ninguém é para comer, ninguém deve comer muitos doces, né? Ninguém deve comer açúcar em excesso, né? Existe uma quantidade ali máxima, né, que a gente deve ingerir por dia, né, tá? E esse tipo de alimento, né, os doces, as sobremesas, enfim, são realmente alimentos de exceção, tá? Quem não tem diabetes não vai sofrer tanto as consequências né, de forma tão objetiva, as consequências de consumir o doce, né? Mas ninguém deve, né, ingerir tanto açúcar assim, tá? E eu sempre digo assim, tem vários, cada paciente é uma pessoa, né? Então tem diabetes que são muito mais fáceis de controlar e tem diabetes que são muito difíceis. Se o seu diabetes é um diabetes muito complicado de controlar, tem muita variação glicêmica, né? Precisa de muita medicação, às vezes precisa de dose alta de insulina, aí você vai ter que entender que a sua dieta também vai ter que ser um pouco mais restritiva, né? Então, por isso que a gente diz, a dieta da pessoa com diabetes, não existe uma dieta, né? Uma alimentação específica, assim, é individualizada, né? O ideal é ir no nutricionista e aí vocês combinam certinho, né? A questão das exceções, o que eu falo sempre, exceção não pode ser regra, né? Então não é assim, toda semana vou comer, né? Escolha um momento, né, específico que foi importante, tenta limitar a quantidade, né? Mas não ponha, né, coisas que tu não deve comer no teu carrinho de compras, no teu armário, porque não facilita, né, para a tentação, né?
Outra situação também é quando você vai, quem é diabético, vai ao supermercado, encontra aquelas seções diet, light, zero, são tantos nomes, cada marca tem às vezes uma terminologia específica diferente. O que que os pacientes diabéticos podem consumir, se é que podem, entre esses produtos diet, light ou zero? Tem que cuidar muito, tá? A questão do light, do zero, né? Então, por exemplo, é, a- na lei brasileira, né, um produto, se ele não tem adição de açúcar, sacarose, esse açúcar de mesa mesmo que a gente usa, ele pode botar que não tem adição de açúcar, mas ele pode ter outras fontes de açúcar, né? Tá? Então, às vezes um alimento é diet, né, reduzido de açúcar, mas ele é reduzido, mas ele ainda pode ter uma quantidade significativa, né? Às vezes tu vai comparar ali na tabela de nutricional a quantidade de carboidrato da versão light e da versão normal, às vezes nem tem tanta diferença assim para realmente gerar um impacto, né? Tá? Então, o que eu sempre falo também é evitar, preferir alimentos não industrializados, né? Alimentos in natura, minimamente processados, os alimentos que a gente compra na feira, no açougue, né? Então, mais do que restringir, né? O que, que um paciente com diabetes ele deve priorizar na sua alimentação, né? Então, muitas verduras, muitos legumes, né? As frutas, né? Então, claro, né? As frutas também têm seu açúcar, mas comer 2, 3 frutas por dia em horários diferentes, em geral, não vai trazer problemas. A questão das proteínas, né? Então, preferir as carnes mais magras, tá? Frango, peixe, carne, ovos, né? Tá? E evitar realmente assim os produtos industrializados que eles têm muitas essas pegadinhas assim, às vezes é diet, mas não é tanto, né? O refrigerante, né? As pessoas têm muita dúvida no refrigerante. O refrigerante zero, ele realmente não tem nada de açúcar, né? Então ele não vai ter impacto na glicemia. Se uma pessoa tem um hábito muito forte de tomar refrigerante e vai ser muito difícil suspender, né, naquele momento, aí inicialmente a gente pode trocar o normal pelo zero, tá? Para depois a pessoa ir se acostumando a ingerir, né, tomar mais água mesmo, tá? Porque realmente aí, com relação à glicemia, o que é zero, né, é para não ter nada de açúcar. Daí pode ficar um pouco mais tranquilo, mas claro que não é um alimento saudável e não é para ficar tomando regularmente. Outra questão que acaba sendo muito frequente na diabetes, mas em praticamente todas as áreas da medicina, e quando digo áreas da medicina, são aquelas devidamente regulamentadas, com seus registros de especialista pelo Conselho Regional de Medicina, doutora, porque se você procurar na internet ou mesmo nas redes sociais, tem especialistas, não sei exatamente no que, formados não sei aonde, que dizem que tem a cura para todos os problemas, né? E aí muitas pessoas acabam gastando muito dinheiro e colocando a sua saúde em risco. Existe na diabetes também falsas promessas de cura ou de um controle da doença de uma forma muito mais fácil e que acaba não tendo nenhum efeito ou piorando a saúde? Eu acho que é a doença que mais tem propaganda, assim, de, né, coisas para resolver, para curar diabetes, realmente é o diabetes, tá? Essas propagandas de televisão, de que parecem em YouTube, assim, não deem ouvidos, tá? Anotem, né, e levem para o seu médico para tirar dúvida, tá? Ele vai saber dizer se realmente tem algum fundamento aquilo, tá? Mas em geral não tem grandes efeitos e a gente às vezes não sabe, porque assim, essas coisas ditas naturais, né? É um comprimidinho que é dito natural, né? Elas não têm a mesma fiscalização do que os remédios produzidos em farmácia, em laboratórios, né? Que a gente prescreve, né? Então a gente não sabe às vezes exatamente o que tem lá dentro, se é realmente só o composto natural, né? E também não é porque é natural que não pode fazer mal. Tudo que tem um efeito pode ter um efeito colateral também, né? Então não gaste dinheiro nisso, normalmente é só perda de dinheiro. Pergunte para o seu médico se for alguma coisa útil, ele vai
te orientar, mas em geral não é. E eu não estou dizendo também que o diabetes se trata só com medicação, né? Na verdade, a alimentação e a atividade física tem um papel fundamental no controle do diabetes, tá? Então, isso que tem que ser focado, né? O paciente tem que focar nessa parte. Outra situação que você comentou agora há pouco, doutora, cada paciente é um paciente, ou seja, é um organismo individual, e é importante a gente voltar a esse assunto, porque os medicamentos para diabetes são de venda livre nas farmácias. Então, você conhece o vizinho, tem um parente. Ah, qual é o remédio que você está tomando? Ah, é um remédio tal. Eu vou lá e vou comprar porque eu quero que seja mais rápido, não quero ir ao médico. Mas tem toda a questão que esses medicamentos podem não fazer o efeito para você e podem também interagir com outros medicamentos que você já faz o uso, né, doutora? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem várias classes de medicamentos para diabetes hoje, né? Tá? A gente tem várias classes de medicamentos de via oral, além dos injetáveis, né? E da insulina, né? Tem a insulina e tem hoje os agonistas de GLP-1, que é outro tipo de medicamento para diabetes. Todos esses medicamentos têm suas indicações e contraindicações, né? Então, pacientes, tem medicamentos, por exemplo, que a gente vai evitar em pacientes com problema de fígado, tem medicamentos que a gente vai evitar em pacientes com problema de rim, tem medicamentos que a gente vai evitar em pacientes que têm problema de coração inchado, por exemplo, né? Então, não fique usando o remédio do seu colega, porque, né, como tu mesmo disse, o tratamento é bem individualizado. Assim, hoje, graças a Deus, a gente tem muitas opções de tratamento, né? Tem os medicamentos do SUS, mas tem muitos outros medicamentos nas farmácias, né, comerciais, tá? E a gente tá com bastante opção de tratamento. Outra situação que nós falamos foi em relação à importância da perda de peso para evitar a doença e também para os pacientes que já são diabéticos, para que consigam ter uma facilidade, consigam melhorar o controle da diabetes. Em até que ponto a cirurgia bariátrica, que nesse caso já se torna cirurgia metabólica, né, doutora, que ela pode ser indicada, e quais são os benefícios desse procedimento para o paciente com diabetes? Então, a cirurgia bariátrica é um tratamento bem interessante para pacientes com obesidade, né, mais grave, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Alguns, dependendo do caso, os pacientes entram em remissão, né, curam o diabetes com a bariátrica, por causa da perda de peso importante, porque também tem algumas mudanças ali com o desvio intestinal, algumas mudanças hormonais que auxiliam também nesse controle do diabetes, tá? Então, é um tratamento bem interessante. Se você tem diabetes tipo 2, está muito difícil de controlar e está com excesso importante de peso, é uma opção, sim, bem válida e bem indicada em alguns casos. Por outro lado, quando a pessoa está com a diabetes descontrolada, seja porque não está fazendo o acompanhamento, o tratamento não está dando o efeito desejado, ou consumiu em excesso algum açúcar, algum alimento com a glicose um pouco maior do que o indicado, doutora, existe a possibilidade de o índice glicêmico subir tanto e se tornar uma emergência médica, essa pessoa precisar de um atendimento numa emergência de hospital, por exemplo? Existe sim. Então, o diabetes tipo 1, ele pode complicar com a cetoacidose diabética, né, que as crianças podem entrar em coma, né, tá? Então, uma emergência bem grave. E no diabetes tipo 2, a gente também tem o estado hiperosmolar, hiperglicêmico. O paciente fica bem desidratado, né, com a glicemia lá nas alturas, e pode ter também redução do nível de consciência e precisar de internação hospitalar, tá? Então, essas são as complicações agudas, né, do diabetes, né, diferente daquelas que eu falei antes, que são complicações que já ocorrem com o tempo de doença, né? Isso aí, um diabetes muito maltratado, muito descompensado, aí isso é uma complicação já que pode acontecer rapidamente, né? Se chegar a níveis ali de no caso do diabetes tipo 2, de 500 a 600 de glicemia, normalmente, para ocorrer isso. Mas esse tratamento, aliás, esse dispositivo, né, no nosso caso do Brasil, o Libre, como você citou, doutora, ele ainda não está disponível pelo SUS, né? Ele é um dispositivo que tem um custo um pouco mais considerável, que infelizmente ainda não é acessível a todos, né? Não é a realidade da maioria da população, infelizmente, né? Mas a gente espera que com o tempo a gente consiga
né, que com mais opções, de repente, a gente consiga ter isso mais disponível, né? Em relação ainda, como nós falamos, da perda de peso, também é uma das outras áreas que você, como endocrinologista, atua mesmo para os pacientes que não são diabéticos, com medicamentos específicos para essa perda de peso. No caso de quem é diabético, esses medicamentos, como a própria Retratutida, que ainda está na fase 2, não está disponível, vai demorar um pouco, mas esses medicamentos para a obesidade, eles podem ser usados no paciente diabético? Esses medicamentos que tu estás comentando, né, que são os medicamentos de GLP-1, né, de hormônios intestinais, na verdade eles foram desenvolvidos para diabetes inicialmente, né? Só que o que acontece é que a gente tem mais pessoas com obesidade do que com diabetes, e as pessoas se preocupam mais, né, às vezes na perda de peso do que com o próprio. Então está sendo muito utilizado, né? Inclusive as pessoas estão comprando muito por conta. As canetinhas, né? O Saxenda, o Ozempic, que é o que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil, o Trulicity, para perda de peso, mas são medicamentos que foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes e indicado, né, inicialmente para isso, agora, e já são liberados para perda de peso também, né? Mas trata as duas doenças, tá? E então é um medicamento muito interessante no diabetes tipo 2, justamente né, no diabetes tipo 2 com excesso de peso, justamente por ter essa ação tanto na regulação da insulina, dos hormônios, né, insulina e glucagon, quanto no apetite e na saciedade. Para finalizar, doutora, sei que o assunto é muito complexo, muito extenso e com certeza em outra oportunidade voltaremos também a tratar de um problema que afeta tantas pessoas como a diabetes. Mas qual é a relação que a diabetes tem com outras doenças, sejam crônicas como hipertensão, como é o próprio colesterol, ou ainda com outras doenças não crônicas, mas que muitas pessoas vão levar para o resto da vida, como por exemplo um tratamento de câncer ou outras doenças assim mais importantes ou até mesmo mais graves para quem também é diabético? Bom, o diabetes tem associação com muitas doenças de diferentes formas, né? Então, pensando na etiologia do diabetes tipo 2, né, que é essa questão do excesso de gordura abdominal e da resistência à insulina, isso também é origem, né, de outras doenças, como tu falou, as alterações de colesterol, a dislipidemia, a hipertensão, a gordura no fígado, né, a apneia do sono. Isso faz tudo parte, né, da questão que a gente chama de síndrome metabólica, né, que são doenças do metabolismo relacionadas à gordura visceral, né, essa gordura nos órgãos e a resistência insulínica. Então, por isso, né, que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 também tem pressão alta, também tem que tomar remédio para colesterol, e tem gordura no fígado também, tá? Em geral acontece esse combo, né, tá? Fora isso, aí o diabetes também, né, como tu fala, vai ter as complicações dele, né, que vão gerar outras doenças, então problemas de coração, né, então vai aumentar o risco de infarto, de ter as artérias entupidas, né, a hiperglicemia também é deletéria, né, para a questão de demências, né, tá, então ela como a glicose, ela viaja pelo sangue, né, e ela vai banhar todos os nossos órgãos, ela vai gerar danos em vários órgãos e sistemas, né? Então, as complicações e as doenças associadas são as mais variadas. Para quem ficou com dúvidas, quer procurar mais conteúdo nas suas redes sociais, a gente que acompanha sabe que sempre tem postagens sobre várias áreas da endocrinologia, tem as redes sociais da Clínica Estima, onde você atua. Para quem quer marcar uma consulta, quais são as formas de contato, doutora? Pode ligar aqui na clínica, né? O telefone é 30 81 0900, tá? E pelo WhatsApp, pelo Instagram, ali no meu Instagram, tem o link também para fazer o agendamento pelo WhatsApp, tá? Então, aqui na Clínica Estima, em Criciúma.
Tá certo, endocrinologista, doutora Júlia Macarini, mais uma vez trazendo as suas informações qualificadas e de uma forma muito didática para que as pessoas possam entender e, mais do que entender, procurar o atendimento, o acompanhamento quando tiverem algum sintoma para melhorarem e estenderem até mesmo a sua vida tratando adequadamente, seja a diabetes ou outras doenças da endocrinologia. Muito obrigado, um bom trabalho para você, para toda a equipe da Estima, e voltaremos a conversar em uma nova oportunidade. Tá certo. Tchau, Carlos. Obrigada.